Boa tarde a todas e a todos mais uma vez. Hoje é uma honra para nós escutar uma aula da professora Maria Aparecida Visconti, que é uma das organizadoras desse curso, né? A professora Maria Aparecida é graduada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da USP, tem mestrado em Fisiologia também pela USP, doutorado também em Fisiologia pela USP. Ela fez o seu pós-doutorado no Japão, ela estava nos contando um pouquinho, e ela tem livre docência pela Universidade de São Paulo, né? A professora Maria Aparecida tem experiência principalmente nas áreas de fisiologia, com ênfase em fisiologia celular comparativa, atuando nos temas de sinalização celular, endocrinologia comparativa e fisiologia da pigmentação. Eu queria, além disso, lembrar que a professora Maria Aparecida tem uma atuação na área de ensino das ciências biológicas, né? Tanto na docência quanto em supervisão de estágios de ensino, quanto também uma atuação em conselhos e comissões, né? Então, ela tem um cargo no membro da Comissão de Ética e Experimentação Animal do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo e também da Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, né? E hoje ela vai nos falar, então, sobre as comissões de ética e experimentação animal, sobre a qual ela tem, então, experiência. Obrigado mais uma vez, Cida. Então, boa tarde a todos. Só um detalhe, eu não sou advogada, mas eu me interessei por esse tema porque eu estou há muito tempo trabalhando em comissões de ética, então eu pude acompanhar todas as mudanças nos últimos anos. Na realidade, eu acabei entrando nesse tema, nessa área, meio por acaso, porque, vocês vão ver, teve uma mudança na legislação e se exigia a presença de representantes de sociedade protetora dos animais, né? E a professora Regina Marques sabia que eu fazia parte de um grupo desse, é o Centro de Estudos Ornitológicos, e ela me convidou. Então, eu comecei a participar, primeiro na Faculdade de Medicina. Aí me chamaram para psicologia, para o ICB, para o próprio IB, para o oceanográfico, enfim, várias entidades, e aí a medicina tropical agora se fundiu com a medicina, né? É uma célula só. Então, eu acabei atuando e me chamaram para essas comissões, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a legislação de experimentação animal ao longo dos anos e como que está estruturado hoje em dia. Pode passar, João. Então, a primeira legislação que a gente tem é de 1934, né? É um decreto que considera maus tratos a mutilação ou ferimento feito de forma voluntária em animais, mas abre a exceção para aquelas praticadas no interesse da ciência, né? Ela não fala especificamente de pesquisa e vivissecção, que é um tema complicado, né? Ela considera maus tratos abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de administrar tudo que humanitariamente se lhe possa prover, né? Inclusive assistência veterinária, e não dá uma morte rápida, livre de sofrimentos prolongados a todo animal cujo extermínio seja necessário, né? Esse decreto continua em vigor até 79, né? Então foram muitos anos com esse decreto de até simples, né? Aí, em 79, foi aprovada uma lei, né, que ela estabelece normas para prática didático-científica da vivissecção. Vivissecção é um tema complicado, que não é simples de lidar. Nessa época, em 79, você podia fazer isso daí no ensino básico, hoje em dia não pode mais. E aí eles fizeram essa lei, né, que permitia, desde que fossem em biotérios e centros de experiência e demonstrações com animais vivos registrados, tá, em órgão competente. Não é qualquer lugar que podia fazer, né? A próxima, João. Aí essa prática não seria permitida sem emprego de anestesia, em centro de pesquisa não registrado em órgão competente, sem a supervisão de técnico especializado, basicamente sem a presença de veterinário, com animais que não tenham permanecido mais de 15 dias em biotérios legalmente autorizados e em estabelecimento de ensino de primeiro e segundo graus.
tá? E qualquer lugar frequentado por menores de idade. Com isso daí se encerrou essa prática no ensino básico fundamental. Eu cheguei a fazer algumas coisas na minha época, mas depois já não era mais permitido, né? E eu acho que realmente foi uma boa, né? Próximo, João, por favor. E aí, essa letra também dizia o seguinte: ele só pode ser submetido às intervenções que constituem a pesquisa ou os programas de aprendizado cirúrgico, quando, durante ou após a vivissecção, receber cuidados especiais. Então, para a prática cirúrgica, ainda hoje se permite o uso de animais vivos, tá? Mas eles têm todos os cuidados, eles são anestesiados, são eutanasiados adequadamente. A medicina trabalha, né? Porque a prática médica você tem situações que você precisa realmente desenvolver algumas técnicas e práticas cirúrgicas com animais, tá? Hoje em dia existem alguns modelos, mas ainda não substitui totalmente, né? E aí o animal só vai poder ser sacrificado com obediência às prescrições científicas. Se eles não forem sacrificados, eles podem eventualmente passar a responsabilidade de pessoas e entidades que se responsabilizem por eles. Normalmente, você não usa animal além do necessário e dificilmente esses animais são disponibilizados para o público, vamos dizer assim. Tá? Hoje em dia se reduziu muito o número de animais, mas ela abria essa possibilidade. Próximo, João. Aí tinha uma série de penalidades previstas nesse decreto, um decreto de 1941, hein? Interdição, cancelamento do registro do biotério, e o Poder Executivo ele tinha que regulamentar a lei, especificando o órgão competente para o registro, né, do biotério, enfim, do centro de pesquisa, e as condições gerais para o registro e o funcionamento. E também a fiscalização dos biotérios e centros de experiência, né? Então, isso tinha que estar especificado em lei. De modo geral, a fiscalização ela compete às próprias CEUAs, mas você pode fazer denúncias ao Ministério Público, tá? Então, ainda hoje em dia, isso é possível. Então, se você acha que tem alguma irregularidade num biotério ou num laboratório, você pode fazer uma denúncia, e aí isso daí vai ser verificado e você pode ter penalidades bastante sérias, né? Próximo, João. Aí, em 2008, foi aprovada a Lei Arouca. Sérgio Arouca foi um médico sanitarista muito importante, um dos idealizadores do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? E eu lembro dessa batalha para aprovar a lei, que é a lei que ainda hoje está em vigor, que é a chamada, que a gente chama de Lei Arouca, né? De 2008. Próximo, João. Então, essa lei, ela especifica várias coisas muito mais do que na lei anterior, né? Do que aquele decreto-lei, né? Permite a utilização, mas tem que obter os critérios estabelecidos na lei, né? Então, estabelecimento de ensino superior, estabelecimento de educação profissional técnica de nível médio da área biomédica. Então, isso não é qualquer nível, curso técnico, ele é voltado à área biomédica, né? Aí, ele define pesquisa científica como aquelas relações com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade de drogas, medicamentos, alimentos, imunobiológico, ou instrumentos, ou qualquer outros testados em animais, conforme definido em regulamento próprio. E excluía as práticas ou técnicas relacionadas à agropecuária. Aliás, nenhuma das leis abrangia animais para consumo humano, tá? E eles estão fora dessa legislação. Próximo, João. Aí, especificou que seria o filo cordata, o dispositivo da lei, seria só para o filo cordata, filo vertebrado. Define o que é cordata, né? Animais que têm uma notocorda, fendas braquiais, encéfalo ou encerrado numa caixa craniana,
e definir especificamente. Foi muito interessante nessa época, eu participava da Congregação de Estudo de Ciências, e aí houve uma revolta, vamos dizer assim, das pessoas que trabalhavam com os invertebrados. Ah, por que só os vertebrados, etc. Então, na época, os invertebrados não foram sequer considerados, né? Isso, hoje em dia, parece que tem um movimento no sentido de aplicar também os invertebrados, mas ainda, por enquanto, está restrito a esses filo cordado. Aí, experimentos, procedimentos efetuados em animais vivos, visando a elucidação de fenômenos fisiológico-patológicos, né? Morte por meios humanitários, a morte de um animal que, em condições que envolvem segundas espécies, o mínimo de sofrimento físico e mental. Aí não se considera experimento o tratamento veterinário, a linhagem, tatuagem, marcação com a finalidade de identificação do animal, que causa apenas dor ou frição momentânea, e intervenções relacionadas às práticas agropecuárias. Então, essas daí estão fora da normativa, né? Próximo, João. Aí, lembra que eu comentei que a lei anterior previa um órgão central, fiscalização, mas ela não foi normatizada. Agora, com a lei Arouca, sim, ela especifica. Então, foi criado o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, e todas as competências do CONSEA, né? Ele tem que formular e zelar o cumprimento das normas relativas à utilização humanitária de animais no ensino e pesquisa, credencia instituições para criar animais de ensino e pesquisa científica. Uma instituição que não está credenciada, ela não pode fazer nenhum tipo de criação de animais para esses fins. Monitora e avalia a introdução de técnicas alternativas que substituam a utilização de animais em ensino e pesquisa. Estabelece e rever periodicamente as normas para o uso e cuidados com os animais de ensino e de pesquisa, né? Das quais, em consonância com várias convenções internacionais, nos quais o Brasil é signatário, e estabelece e rever periodicamente normas técnicas para instalação e funcionamento de centros de criação de biotérios e laboratórios de experimentação animal, bem como sobre as condições de trabalho em tais instalações. Então, por exemplo, hoje em dia, foram ditadas várias normas, a mais recente é uma que trata das instalações para anfíbios e peixes. Então, ela periodicamente, e ela especifica, assim, o tamanho do ambiente, como o ambiente tem que ser, iluminação, é bem detalhada essas normas, para garantir que realmente o animal esteja em boas condições, né? Então, por exemplo, no caso da biologia, foi feita uma reforma do biotério, né, recente, biotério do Instituto de Ciências Biomédicas também foram reformados, e foram, então, estão seguindo todas as normas e recomendações, tá? Próxima, João. Aí, ela estabelece e revê as normas para credenciamento de instituições. Então, você tem que ter um credenciamento, você tem que atender várias especificações, tá? E tem que manter um cadastro atualizado dos procedimentos de ensino e pesquisa em andamento. Então, você não pode desenvolver um método que não esteja previsto ou que não esteja sendo validado, né, pelas comissões de ética. Apreciar e decidir recursos interpostos contra decisões das seus. Então, por exemplo, se uma comissão de ética faz um parecer e ela, por exemplo, proíbe um determinado protocolo por N razões, o pesquisador ele pode recorrer ao CONSEA, né, para discutir essa questão e ver se aprova. Então, tem essa possibilidade também. Então, ela seria o órgão normativo federal, né? Próximo, João, por favor. Aí, estabeleceu também como que essas comissões são constituídas, tá? Então, tem que ter médico veterinário e biólogo. Biólogo, médico veterinário e biólogo com registro nos conselhos federais, tá? Docentes pesquisadores na área específica e um representante de sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidas no país. Então, como eu falei, foi aí que eu entrei, né? O CEL existe há 37 anos, uma entidade antiga,
e que a gente é pequena, mas a gente mantém bastante atuante, enfim. E aí eu fui, como membro dessa ONG, eu fui chamada, né, para participar. Ela também tem que cumprir e fazer cumprir o disposto na lei, né, especialmente atender às resoluções do CONSEA, examinar previamente os procedimentos de ensino e pesquisa a serem realizados a qual esteja vinculada para determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável. Então, isso é uma coisa bastante importante. A gente avalia, em todas as comissões de ética de uso de animais, a gente avalia o protocolo por protocolo, a gente discute, especialmente, se o número de animais solicitados está adequado ou exagerado, quais são as condições de analgesia e anestesia e quais são os protocolos para a eutanásia. Esses são os pontos principais que a gente discute. Então, por exemplo, teve um protocolo que foi proposto que ia tratar a questão de queimadura, que é um problema bastante sério de saúde, e a proposta era fazer queimaduras de terceiro grau do dorso de roedores e aplicar peles de anfíbios, peles de tilápia. E a gente analisou e a gente considerou que mesmo com toda a proposta de analgesia, a gente achou que isso seria um sofrimento muito grande para o animal, e queimadura é uma coisa realmente complicada, e a gente negou, né? Então, esse protocolo não foi realizado porque a gente não autorizou. E uma coisa também interessante, bom, passa que depois eu comento. Então, tem que manter o cadastro dos procedimentos, como eu falei, com cópia no CONSEA, então você não pode inventar da sua cabeça, né? Tem que cadastrar os pesquisadores que realizam procedimentos, certificados que se fazem necessários para órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos científicos ou outros, porque hoje em dia, por exemplo, se você não publica nada com experimentação animal se você não tiver autorização e um certificado que diz que esse procedimento que você está relatando foi realizado, e também para as entidades financiadoras de pesquisa, né? Aí você tem que notificar imediatamente ao CONSEA qualquer acidente com animais nas instalações e fornecendo informações que permitam ações saneadoras. Constatado qualquer procedimento em descumprimento das disposições dessa lei, a respectiva CEL determinar a paralisação de sua extradição até que a irregularidade seja sanada. Então, é importante ressaltar que as comissões de éticas, elas têm muita independência e autonomia. Então, não adianta, por exemplo, você, nesse caso que a gente não aceitou a pesquisa com queimadura, que vem o diretor lá do instituto, ou o chefe do departamento onde a pesquisa seria realizada, tentando interferir. Então, a gente tem bastante autonomia, independência, e a gente tem apoio, na realidade, assim, de todas as CEUs que eu participei, a gente sempre tem muito apoio dos dirigentes para que a gente realmente siga essa determinação, e nós somos a última palavra em nível da instituição de pesquisa, né? Próximo, João. Então, uma coisa que é importante, e você já deve ter visto, em 59, 2 pesquisadores estabeleceram os 3 R's da experimentação animal, né? Replace, Reduce e Refine. Então, existem métodos alternativos ao ensaio com animais? Se sim, utilizado. É de substituição. O número de animais é o mínimo possível para garantir a validade do teste? Redução. Existe algum meio para alterar o procedimento a fim de minimizar o sofrimento animal? Né? Então, assim, se aprimora-se a técnica. Esses princípios estão implícitos na lei Arouca, mas, mesmo assim, foram editadas resoluções normativas pelo CONSEA, que a gente vai discutir um pouquinho, que especificam essas situações, tá? Então, hoje, a tendência é clara de você substituir, reduzir, refinar o método, porque isso, todo gasto, todo uso de animais implica em gastos e uma série de problemas
éticos, que a gente sabe. Então, isso foi previsto e tem várias normativas bastante interessantes que eu vou comentar algumas delas. Tá? Próximo, João. Então, a resolução normativa número 12, que está lá no Classroom, né, João? Foi uma das que eu mandei, ela fala sobre a substituição. Então, as propostas de utilização de animais para fins científicos e didáticos devem considerar a substituição dos animais por métodos alternativos validados, não é por qualquer método alternativo. Ele tem que ser validado, né? A redução do número de animais não deve ser implementada a um custo de um maior sofrimento de animais individuais. O que significa? Eu vou reduzir o número de animais, então eu vou fazer vários procedimentos no mesmo animal. Isso não é permitido, porque isso pode implicar em maior sofrimento de animais individuais, né? Então, você tem que fazer esse balanço. E nem perda de confiabilidade dos resultados. Então, você tem que ter um número estatisticamente confiável, né, para que aqueles resultados da sua pesquisa realmente possam ser validados em termos estatísticos. O uso de animais em experimentos sequenciais só vai ser autorizado de forma explícita e se considerar o bem-estar animal, né, além da redução do número de indivíduos a serem utilizados. Mas isso a gente analisa caso a caso, tá? Atividades didáticas devem envolver não mais que o número mínimo de animais necessários para alcançar os objetivos educacionais. Então, por exemplo, hoje você tem uso de animais, como eu falei, em prática cirúrgica, na faculdade de medicina, na veterinária. Basicamente, na biologia a gente não usa mais animais vivos, né? Mas hoje, por exemplo, na medicina, sei lá, antigamente você tinha um animal para cada 2 ou 3 alunos, hoje não, hoje é um grupo de 10, 15 alunos que trabalha com o animal, então isso daí foi reduzido bastante, tá? A produção de animais para fins científicos ou didáticos deve ser feita de forma controlada para evitar o descarte desnecessário. Então, por exemplo, quando você apresenta um protocolo para a comissão de ética, a comissão de ética, em aprovando, ela vai produzir aqueles animais que você solicitou. A gente permite um acréscimo de 10%, isso estou falando da Faculdade de Medicina, que eu conheço bem o procedimento. Se for justificado, se por alguma razão você precisa de um certo número de animais, mas não mais do que 10%. Quer dizer, não é dizer que você pediu 100, aí eu vou precisar de mais 100. Não, isso realmente não acontece, tá? Então, isso é bastante controlado. Próximo. Refinamento, né? Então, os animais têm que ser apropriados para aquele fim científico-didático. E a escolha, que animal que vai ser usado, se baseia nas características biológicas, comportamentais, constituição genética, estado nutricional, estado sanitário em geral. Então, por exemplo, hoje existem várias linhagens, especialmente de camundongos, com características genéticas e foram desenvolvidos para pesquisas de determinadas patologias. Então, isso é uma coisa bastante interessante, né? A arquitetura e gerenciamento das instalações deve atender às necessidades específicas de cada espécie. Como eu falei com vocês, hoje em dia você tem detalhe, viu? Realmente é detalhado. Como é que é a iluminação, como é que é a ventilação, por exemplo, no caso de tanques, qual é a renovação daquela água do tanque, enfim. Então, você tem realmente bem detalhado, né? Quando você for contar as necessidades de estudo, a proposta apresentada deve conter justificativa detalhada e amparada por dados científicos recentes, ou seja, quando o procedimento, de alguma forma, não atender essas necessidades de especificidade de espécie, você tem que justificar, tá? E a CEO pode autorizar ou não. Como eu falei, a gente tem bastante autonomia e independência. O transporte de animais também ele é regulamentado, então você não pode transportar os animais de qualquer jeito.
né? Tem veículos próprios, enfim, para realmente você ter um animal em boas condições. O bem-estar dos animais deve ser considerado condição primária, né, para esses cuidados, porque não adianta você transportar o animal ou alojar o animal de qualquer jeito, que ele vai chegar em tais condições que o procedimento experimental não vai ter menor validade, né? Então, isso é um cuidado que tem que se tomar. A próxima, João, por favor. Aí se pede que, né, tem que empregar as melhores técnicas científicas e educacionais disponíveis, tá? Deve ter treinamento ou procedimento ou experiência nos procedimentos. Isso é uma coisa que a gente está pedindo. Quer dizer, qual é a experiência que você tem? Você é um aluno que acabou de entrar na pós-graduação, ou o seu supervisor tem experiência, você tem experiência, isso é uma coisa que a gente está pedindo especificamente. Então, por exemplo, no caso de alunos de pós-graduação, o pesquisador, o orientador, ele se responsabiliza pelo treinamento daquele aluno para executar o procedimento, tá? Então, você não pode simplesmente, vou começar agora e pronto. Não, a gente está exigindo realmente um treinamento. Os protocolos devem ser planejados para evitar a dor e o estresse aos animais, tá? Caso isso não seja possível, a necessidade de submeter os animais a essas situações deve ser cientificamente justificada e a ausência de alternativas deve ser comprovada com base em dados recentes na literatura. Ou seja, ele tem que justificar o estresse que o animal vai ser submetido, tá? Eventualmente isso acontece, mas ele tem que justificar. E tem método alternativo? Olha, não tem. Até o momento não temos método alternativo. Então, está aceito. Com base nisso, era aceito, né? Além disso, a dor e o estresse devem ser minimizados. Isso é mandatório, né? As ações para minimizar a dor e o estresse têm que ser baseadas na literatura científica. Na ausência de estudos sobre a espécie em questão, então, casos que você está usando uma espécie que ainda não foi, enfim, não tem literatura, mas você tem espécies similares, então se baseia nisso, né? Um animal com sinais de dor e de estresse não previstos na proposta deve ter esses sinais aliviados prontamente. O alívio da dor ou do estresse deve prevalecer sobre a finalização de um projeto ou protocolo. Caso isso não seja possível, o animal deve ser submetido à eutanásia imediatamente. Isso é uma outra coisa também que a gente pede que esses pesquisadores especifiquem. Então, está lá no protocolo. Se o animal tiver sinais de dor, vai ser empregada analgesia. Bom, que sinais são esses? Né? Ele para de comer, ele para de se locomover, então ele tem que especificar, e para vários animais isso já está razoavelmente estabelecidos, e você tem, você pode avaliar que o animal está realmente numa condição que não é a ideal, né? A próxima. Essas atividades requerem o uso de analgesia e anestesia. Isso é uma coisa que a gente também toma bastante cuidado, né? Então, a gente segue as boas práticas da medicina veterinária em estudos de trauma, tá? Então, tem alguns estudos, por exemplo, em que você aplica um trauma na caixa craniana do animal, né? O animal, né, para esse procedimento, ele tem que estar anestesiado e com analgésico, tá? Para você poder fazer isso daí. Senão, você tem que interromper antes de causar uma lesão mais séria. Agora, bloqueadores de atividade neuromuscular não pode ser utilizados sem anestesia. Então, por exemplo, tem substâncias que bloqueiam a sua atividade neuromuscular, mas você continua sentindo dor. Então, esses bloqueadores, eles induzem um relaxamento, que é interessante, mas tem que ter anestesia geral. De outra forma, você não pode utilizar, né? E por isso é importante você ter um veterinário na comissão e um veterinário, todos os biotérios têm um veterinário responsável, tá?
que avalia todos esses casos, esses procedimentos, né? Agora, se utilizar bloqueadores em situações com uma anestesia mais leve, você tem que fazer um monitoramento, né, dos animais para ver se a intensidade da anestesia está adequada. Isso é uma coisa importante também, né? Atividades científicas ou didáticas envolvendo o uso de animais devem ter a duração mínima compatível com a obtenção dos objetivos do projeto. Então, por exemplo, uma das coisas que também a gente avalia é a duração daquele protocolo experimental. Quer dizer, o animal vai ficar em observação por 20 dias. Bom, é necessário que ele fique por 20 dias com um procedimento, com a sonda venosa, enfim. Então, isso daí é uma coisa que também é avaliada, né? Próximo, João, por favor. Questão de eutanásia. Questão de eutanásia também eu coloquei lá um texto, no próximo 1, e tem alguns princípios, né, que são seguidos na eutanásia. Então, o animal deve ser tratado com o máximo de respeito. O manejo pré-eutanásio deve ser baseado nas características comportamentais de cada espécie, no sentido de minimizar o risco de ansiedade, dor ou lesões antes da perda de consciência, né? O método deve ser selecionado para que a morte ocorra sem dor e sofrimento físico e mental. Ele tem que induzir imediata perda da consciência, seguido de parada respiratória e cardíaca e perda da função cerebral. O método deve ser apropriado para a espécie, idade e estado de saúde do animal. Deve-se confirmar a morte após a eutanásia e antes de do descarte do cadáver. Então, por exemplo, você tem métodos restritos. Por exemplo, tem uma câmara de CO2 em que você aplica CO2 na proporção de 30%, isso acaba por levar à asfixia do animal. Só que só pode fazer isso com o animal anestesiado. Você não pode colocar o animal sem anestesia dentro de uma câmara de CO2. Então, isso é um tipo de procedimento, né, de eutanásia, que é bastante controlado. Às vezes tem umas questões complicadas no sentido de que, por exemplo, tem protocolos em que você não pode anestesiar o animal para retirada de tecidos, por algumas razões. E aí o que você pode fazer, se usa decapitação. Mas isso só pode ser feito por pessoa capacitada, não é qualquer um que vai trabalhar com decapitação. A morte é imediata, obviamente, tá? Mas você tem que manejar com bastante cuidado. De modo geral, hoje em dia, se usa uma anestesia geral aprofundada, com uma dose letal, tá? Para eutanásia. E muitas vezes o que você faz uma anestesia geral, e aí você vai tirar tecidos, e aí o animal perde naturalmente pela perda de sangue, né? Mas ele está anestesiado, tá? Então, esses cuidados todos têm que ser tomados, e realmente é uma coisa delicada, né? Mas que hoje em dia não se faz de qualquer jeito, não. Tá? Isso, a gente fica muito em cima desses procedimentos. Próximo, João. Uma outra coisa, as pessoas envolvidas devem ser qualificadas. Como eu falei, você não vai dar para um técnico ou para um aluno seu fazer a decapitação se ele não for competente para realizar esse método, tá? A pessoa tem que reconhecer a dor e o sofrimento das espécies que atua, reconhecer e confirmar a inconsciência e morte animal, tá? Então, isso é uma coisa bastante séria. Então, por exemplo, teve um experimento na medicina que eles utilizaram porcos, e esses porquinhos foram treinados durante um tempo, e assim, os tratadores, o porco é um animal muito inteligente, então os tratadores criaram uma relação com esses porcos, e quando eles foram para finalizar o experimento, que era um experimento de ortopedia, eles se recusaram, eles não quiseram participar,
Porque realmente é uma coisa delicada, não é fácil você eutanasiar um animal, né? Então, o método deve levar em consideração o impacto psicológico do animal, do pessoa envolvida, tá? Mas a prioridade é sempre o bem-estar do animal. Então, realmente, você tem um impacto. A gente vê no caso de eutanásia de animais de estimação, minha irmã é veterinária, e toda vez que ela tem que eutanasiar um animal, é uma coisa complicada, não é simples, né? Especialmente se for o seu animal, né? Aí realmente. E esse procedimento, esse cuidado tem que ser para todos os animais. Não importa se é um camundonguinho, se é um rato ou o que seja, nem uma barata. Próximo, João. Né? Então, você tem que consultar profissionais para selecionar o melhor método de eutanásia. Especialmente se você não tiver pouca informação sobre aquela espécie animal envolvida. Tá? De modo geral, todos os animais que estão usados hoje em experimentação se conhecem bastante bem da fisiologia e quais os procedimentos adequados. Tá? Basicamente são roedores, coelhos, ovelhas, porcos. Basicamente tem alguma coisa com aves, mas é muito pouco. Então, são animais que são bastante conhecidos. Mas, numa situação em que você não conheça, ou seja, um animal diferente, por exemplo, você resolve fazer um trabalho com gambás. Aí você tem que ver uma espécie que seja próxima para você poder escolher o melhor método, né? O responsável técnico tem que ser médico veterinário com registro ativo, né? Quando o uso de anestésico inalatório, as condições devem ser bem controladas. Então, por exemplo, o isoflurano é um anestésico inalatório muito bom, tá? Mas você aplica o isoflurano numa câmera, mas ela tem que ter calibrada, tem que ter as condições adequadas para você aplicar o anestésico necessário, tá? Então, isso daí é uma coisa bastante importante. Mas eles são bastante eficientes para a eutanásia, né? E aí, como forma de assegurar que esse procedimento seja eficiente e humanitário, eles recomendam rodízio entre os profissionais treinados para esse fim. Ou seja, não é sempre aquele técnico, basicamente são os técnicos, né, de laboratório, ou aquele aluno, por exemplo, você tem um rodízio, tá? Isso é uma coisa importante, porque senão, se é sempre aquela pessoa, realmente é complicado. Eu não sei como, por exemplo, as pessoas que, no caso de abate de animais para consumo humano, eu não sei como é que as pessoas lidam com aquela situação. Mas, no caso de experimentação animal, realmente a gente recomenda e se presta bastante atenção ao sofrimento mental, né, dos participantes dessa pesquisa. Aí, métodos alternativos. Então, tem uma resolução normativa de 2008 que ela reconhece o uso no país de métodos alternativos validados que tenham por finalidade a redução e substituição ou refinamento do uso de animais em atividades de pesquisa. Então, eles reconhecem 17 métodos nessa resolução. Eu não conheço o outro mais recente, mas, enfim, ela reconhece 17 métodos agrupados em 7 desfechos. Próximo. Então, potencial de irritação e corrosão da pele, irritação e corrosão ocular, fototoxicidade, absorção cutânea, sensibilização cutânea, toxicidade aguda ou genotoxicidade, tá? Então, são esses procedimentos que hoje muitos eram usados, né, para teste de cosméticos, então já existem hoje métodos alternativos, tá? Entretanto, na minha opinião, e de vários pesquisadores, você ainda tem necessidade de uso de animais em pesquisas de ensaios clínicos, com medicamentos e vacinas e treinamento médico, tá? E aí eu queria comentar, antes da gente entrar na discussão, o caso da talidomida.
alguns de vocês já devem ter ouvido falar. A talidomida foi produzida, entrou no mercado em 1959, era produzida por uma farmacêutica alemã, e ela era muito eficiente em combater ânsia de vômito e essas condições, náuseas. E ela foi utilizada, eles fizeram testes de toxicidade letal, ou seja, qual o nível que poderia ser letal. Mas eles fizeram nenhuma avaliação além disso. E ela foi utilizada, começou a ser utilizada na gravidez, que muitas mulheres têm desconforto. E acontece que ela afeta o desenvolvimento dos membros, especialmente braços e pernas, e outras estruturas também, a tal ponto que muitas vezes levava a criança nascia e a óbito imediatamente. Então, em 61, foi proibido o uso dessa substância nessa situação, mas ela já, até então, foi feita muita propaganda em cima, ela já tinha sido utilizada em 46 países. Nos Estados Unidos, ela não foi utilizada porque uma pesquisadora canadense radicada nos Estados Unidos, ela achou que os testes que tinham sido feitos na Alemanha não eram suficientes. Então, o FDA, que é o equivalente à nossa Anvisa, ele não autorizou o uso nos Estados Unidos. Então, o país acabou se safando, entre aspas, por causa dessa pesquisadora, que, inclusive, ela chegou a ser diretora, né, da FDA, justamente porque ela achou que não era interessante, né, não era adequado. Nesses casos, o que você tem que fazer? Você tem que usar testar substâncias em animais prenhes e observar o que acontece na prenhez. Se tivesse feito isso, que seja com camundongos, rapidamente observaria que não pode ser usado nessa situação. Depois, a talidomida, ela tem ela é eficiente contra a malária, se não me engano, algumas outras coisas. Ela voltou a ser utilizada, mas com restrições, obviamente. Hanseníase, né? Oi? Hanseníase. Hanseníase, isso mesmo. Mas ela continua sendo contraindicada no caso de mulheres grávidas. Aliás, se vocês olharem a bula de qualquer remédio, o mais simples, vocês vão ver as restrições, e uma delas é gravidez, né? Porque muitas vezes você não sabe o que pode acontecer, tá bom? Bom, então era isso que eu tinha a comentar. Tem os textos lá, tem um texto sobre a Lei Arouca bem detalhado, tem um texto sobre eutanásia, e tem a resolução normativa número 12, né, que eu comentei, e aí a gente pode discutir, e eu estou à disposição para a gente conversar.